uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande poder estar aqui com você e trazer mais uma vez uma mensagem, estar reunido com você e falar daquilo que Deus ele tem ministrado sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Aliás, quem veio aqui na quarta-feira no Show da Fé Juventude, levanta a mão aí. Isso foi só uma preparação, só um pedacinho, só um pouquinho, só, sabe, uma pequena parte do que a gente vai viver ainda no Don't Stop esse ano, em nome de Jesus. Então, prepara o seu coração, porque agora é contagem regressiva. Alguém me falou esses dias que faltavam 16 ou 17 semanas para o Don't Stop. Sabe o que é isso, não? Tá aí, tá na cara do gol e a gente tá se preparando, a gente tá, sabe, sonhando bastante. E estão deixando a gente sonhar. Então, quanto mais sonha, mais a gente vai realizar em nome de Jesus. Então, vamos permitir que o Senhor possa falar ao nosso coração e nos dar a condição de viver tudo aquilo que Ele tem preparado a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vou pedir, por favor, que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 10. Daniel 10, versículo de número 2. Essa mensagem ela vai ser dividida em 3 pontos e eu vou tentar o máximo que eu puder, porque você sabe que eu falo um pouquinho só, terminar essa mensagem hoje. Mas são 3 pontos que eu gostaria de falar com vocês, 3 pontos que eu gostaria de ministrar e creio que nesses 3 pontos Deus ele vai falar muito forte ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Posso começar? Vamos lá então, só ouvi o Lucas hoje aqui, hein? Pode começar? Pode. Ah, agora sim, que isso, hein? Vamos lá. Daniel 10:2 diz assim, ó. Naqueles dias, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Ai, meu Deus, está chorando na igreja, deve estar em pecado. Ai, meu Deus, está chorando na igreja, deve estar passando por problemas. Ai, meu Deus, está chorando na igreja porque está pedindo a Deus uma revelação. Daniel, ele queria revelar, ele queria a revelação daquilo que Deus poderia fazer, ou queria falar, sabe, para Israel, para aquilo que Israel estava vivendo. Então ele fez uma consagração ao Senhor. Ele ofereceu ao Senhor algo que estava custando para ele. Olha o versículo 3. Não comi nada saboroso. A gente fez um jejum para o retiro. Eu fiquei 10 dias comendo legumes. Olha, quase que Jesus aparece para mim nesse jejum. Se você falar assim, faz um jejum sem comer nada. Pô, beleza. Ah, quantas horas? 24. Beleza. O máximo que eu já fiz foi 72 horas, sem comer e beber. Agora, eu prefiro fazer 3 dias sem comer e beber nada do que fazer 10 dias de legumes. O único legumes que eu gosto de comer é batata e quando está frita. Já ouvi um amém ali. E o Daniel escolheu tirar tudo aquilo que era aprazível, tudo aquilo que era saboroso, e por isso a gente tentou imitar o Daniel e falou, vamos fazer um jejum de Daniel, só com água, os legumes e um pouquinho de sal. Cara, eu não sei quantas vezes a gente orou um pelos outros, falou assim, por que a gente aceitou isso? Mas a gente conseguiu fazer o jejum. Resumindo a história, o Daniel tirou o que era saboroso, ele não comeu a carne, ele não experimentou, né, o suco da uva não fermentado, enfim. Tampouco usei alguma essência aromática, até que se passaram as 3 semanas. Ele escolheu se retirar, ele escolheu se separar, porque ele pedia a Deus uma revelação em um nível que ele não estava preparado para receber naquele momento. Existem certos tipos de revelação que Deus só vai entregar para você quando você estiver disponível de cavar dentro de você, para que Ele possa trabalhar, preparar, alargar suas estacas, para que Ele possa entregar para você o peso da revelação dEle. Daniel, então, ele se preparou, ele disse, tá, eu não vou me contaminar, eu não vou viver do mesmo jeito que eu estou vivendo, eu vou colocar sobre a minha vida agora um nível diferente de consagração, um nível diferente de santidade. E essa santidade, esse nível de consagração fez com que ele chorasse 3 semanas. Fez com que ele estivesse ali sensível
há 3 semanas, porque era algo que ele estava pedindo para Deus, que iria custar muito para ele. Presta atenção no que eu vou te dizer. Não é porque Deus ainda não revelou que ele não está ouvindo a sua voz. Não é porque ainda não apareceu para você um pastor falando aquilo que você gostaria de ouvir, ou alguém mandou um texto no Instagram para você, e aí você conseguiu entender o que estava falando, que Deus não está ouvindo a sua voz. Às vezes Deus está preparando primeiro a tua estrutura para você ouvir e entender. Porque ruim é quando Deus fala e nós não estamos preparados para receber. Eu dei esse exemplo uns dias atrás. Minha filha tem 10 meses, vai fazer 11 agora. Se eu comprar um carro e colocar ela no volante para dirigir, faz sentido? Por quê? Porque ela não tem estrutura. Ela não alcança os pedais, ela não alcança o volante, ela não sabe passar a marcha, ela não sabe ligar. Se eu der a chave na mão dela, ela vai colocar na boca. Porque para ela é o que ela sabe fazer. Deus não vai dar algo grande para aquelas pessoas que não têm estrutura para receber o que é grande. Deus não vai dar algo de um tamanho tão extraordinário para as pessoas que não têm uma estrutura, uma visão ampla para entender o porquê é que Deus está liberando isso para você hoje. Antes de Deus liberar essa visão extraordinária para Daniel, Deus teve que mexer com a estrutura do Daniel. Daniel, para que você possa receber o que eu tenho para você, eu vou ter que mexer onde dói em você. Eu vou ter que mexer na tua estrutura. Eu vou ter que te fazer descer mais. Eu vou ter que fazer, deixar você num nível onde você vai entender que não é o homem que está dando para você, sou eu. Porque às vezes a gente começa a caminhar no automático. Já sei o caminho da igreja, já sei o caminho da Bíblia, porque eu sei que o primeiro livro da Bíblia é Gênesis e o final é Apocalipse. Eu tenho o índice que vai me guiar na Bíblia. Eu sei, eu tenho o mapa aqui. Eu tenho o Espírito Santo aqui. Então eu consigo fazer sozinho. Eu não poderia estar mais errado se eu pensar assim. E por quê? Porque quanto mais você se aproxima do Senhor, menos dependente de você mesmo você se torna. Porque quanto mais você se aproxima do Senhor, mais dependente do Senhor você se torna. Daniel começa a quebrar a carne dele. O jejum não é para receber bênção de Deus. Eu vou fazer agora um jejum de 3 dias sem comer nada, e aí eu vou receber um carro de Deus, aí eu vou receber uma casa de Deus. Você não vai receber nada. Porque o sentido da tua consagração está errado. Agora, quando eu quero quebrar a minha carne, quando eu quero, abrir uma... Eu vou dizer assim, se parecer diferente, você me avisa, mas abrir uma ruptura. É como se você fosse na academia. Quem vai na academia aqui? Mas quem vai lá e faz musculação mesmo? Não, brincadeira. Quando você vai na academia e começa a fazer o exercício, você não sente uma dor no braço, uma dor na perna, não começa a doer um pouquinho, às vezes você tem uma dificuldade de fazer o movimento, de fazer lá empurrar o peso, de puxar o peso. Isso se chama ruptura. O seu músculo está fazendo essa ruptura e abrindo espaço para um tecido novo crescer. O nome disso é músculo. Só que para que o músculo cresça, tem que ter a ruptura. Para que Deus possa te entregar algo grande, tem que haver a ruptura. Não tem como. Para que Deus possa te ensinar, te mostrar, fazer você enxergar, o jejum, a consagração, vai fazer você criar uma ruptura, onde você não vai mais ouvir a voz do homem, onde você não vai mais ouvir aquilo que é religião, mas você vai começar a ser sensível à voz de Deus. E ser sensível à voz de Deus é o que vai te ligar ao propósito de Deus. É o que vai conectar você a tudo aquilo que Deus quer liberar para você. Eu costumo dizer aqui, desde quando eu assumi a juventude, não é quantos cultos você está, mas é quantos cultos você abre o teu coração para Deus. Se você para 5 minutos do teu dia, mas nesses 5 minutos Deus tem acesso ao teu coração, o céu entra no teu coração em 5 minutos. Deus se revela a você em 5 minutos, desde que seja o tempo em que Deus tem acesso ao teu coração. O jejum, a consagração, faz com que você esqueça o mundo, faz com que você não permita com que o mundo ganhe espaço em você, mas que ele comece a guiar você, a transformar você, a direcionar você, e assim você passa
a viver uma vida sensível a tudo aquilo que o Espírito Santo tem preparado para você. Se o Daniel não passasse por esse tempo de peneira, por esse tempo onde ele foi amassado, por esse tempo onde ele teve que quebrar a carne dele, ele nunca entenderia a visão que Deus tem preparado para ele. Sabe por que muitas vezes a gente não entende aquilo que Deus mostra para o nosso coração? É porque nós não estamos recebendo a visão que Deus tem liberado para a gente. Não, é porque eu já tenho a minha visão, eu já tenho os meus planos, eu já tenho os meus sonhos. Então, para que você está pedindo para Deus mostrar para você a vontade dEle? Então, para que a gente está reunido aqui dizendo, Senhor, mostra-me a sua face, mostra-me a sua vontade, mostra-me o seu querer, se na verdade o que eu quero fazer é cumprir a minha vontade, dizendo que é a vontade de Deus. Daniel estava matando todas as vontades dele, cumprindo aqui uma consagração ao Senhor. Ah, pastor, mas foram 3 semanas chorando, 3 semanas ali em posição fetal, chorando, achando que o mundo ia acabar e ia ficar por isso mesmo. Foram 3 semanas por uma revelação. O que nós faríamos por uma revelação de Deus? O que nós somos capazes de fazer para receber uma revelação de Deus? Pastor, eu não preciso fazer nada, porque o Senhor já morreu por mim. Irmão, vai plantar banana. Porque o que eu estou dizendo aqui não é sobre a salvação que todo mundo recebeu de graça, mas é o compromisso que nós criamos com o Senhor, de ir até a casa do Senhor, de subir ao monte, de falar com Ele e de pedir para que Deus possa revelar o propósito dEle sobre a nossa vida. É totalmente diferente. O nome disso é compromisso. Quanto mais comprometido você for com Deus, mais Deus vai ser comprometido com você. Olha o versículo 7, senão eu vou pregar só o versículo 3. Eu vou tentar correr o versículo 7 até o versículo 13 para eu tentar explicar para vocês. Depois em casa você lê o capítulo todo, tá? Estou dando uma corridinha aqui, você me desculpa. Somente eu, Daniel, tive o quê? Somente eu, Daniel, tive o quê? Somente eu que me consagrei, tive a visão. Nem todo mundo que está do teu lado vai enxergar o que você enxerga. Nem todo mundo que está do teu lado vai ter a mesma visão que você tem, porque nem todo mundo está com o espírito preparado para receber a mesma revelação de Deus. No versículo 6, não precisa abrir não, você vai ver que o anjo do Senhor aparece ali diante do Daniel. Daniel fica, meu Deus do céu, é um anjo, está vestido de branco, deve ser o quê, com cinto, que não sei o que lá. Só que ninguém mais estava vendo esse anjo, somente o Daniel. Porque quem foi que pediu uma resposta da parte de Deus? Quem foi que se consagrou para ouvir a voz de Deus? Quem foi que dedicou tempo para falar com Deus? Então somente Daniel podia ver isso. Nem todo mundo que está do teu lado vai ter o mesmo tempo que você tem com Deus, vai ter a mesma visão que você tem com Deus, nem o mesmo comprometimento com Deus. E por isso as pessoas não enxergam, não entendem e julgam você como doido. Isso aí é doido. Olha lá como é que ora. Mas o doido está orando. Esse aí é doido. Olha lá quanto tempo que ele fica lendo a Bíblia. Mas ele está lendo a Bíblia. Ah, esse aí é doido, está profetizando. Mas tem alguém que está profetizando. Ah, esse aí expulsa demônio de tudo que é lugar, de tudo que é jeito. Mas tem alguém. Não é porque eu não recebi a revelação que quem está fazendo está errado. Às vezes o problema está em quem está falando. Porque eu falo daquilo que eu não vejo, ele está vivendo aquilo que Deus liberou para ele. E aqui é que está a chave da coisa. Às vezes a gente é o primeiro a meter o dedão e apontar e falar, é isso, está errado, aquilo outro, está errado, está errado, está errado, está errado. Mas espera, está errado por quê? Por que está errado? Porque Deus falou que está errado ou porque eu disse que estava errado?
Porque enquanto as pessoas não enxergavam o anjo, Daniel estava tendo uma revelação do Senhor. Nem todo mundo vai ver o que você vê, nem todo mundo vai entender o que você está entendendo, nem todo mundo vai viver o que você está vivendo. Mas não é porque as pessoas não estão vivendo, enxergando ou entendendo que você precisa parar. Você precisa continuar vivendo o propósito que Deus liberou para você. Você precisa continuar avançando, você precisa continuar crendo, você precisa continuar chorando, você precisa continuar orando, você precisa continuar se consagrando. Mas pastor, ninguém me vê, e ninguém olha para mim, e ninguém me entende, ninguém isso. Deixa de viver em função do que os outros pensam a seu respeito. E comece a viver baseado naquilo que Deus pediu para você. Comece a pedir. Comece a entender, mas também comece a viver aquilo que Deus está querendo revelar para você. Os homens que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tal pavor que fizeram o quê? Que fugiram e se esconderam e saíram correndo. Nem todo mundo está disponível para lutar a tua guerra, mas se você estiver disponível, Deus vai usar você, a sua boca, a sua fé, a sua coragem para abalar a terra. Para fazer o que precisa ser feito. Deus vai usar você para que haja uma transformação, um renovo ou qualquer coisa que Deus queira liberar. Porque nada do que sai do coração de Deus volta para Ele do mesmo jeito. Verso 8. Vou correr. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande... Para os outros era só um louco que estava falando com uma sombra. Para Daniel era uma grande visão. Quem que você vai ser? Para os amigos, para quem estava perto, Daniel era doido, estava falando com ninguém, estava lá vendo fantasma. Mas para Daniel era um anjo do Senhor trazendo uma resposta para ele. Quem você vai ser? Os que vivem a promessa, os que vivem a grande visão, ou aqueles que julgam os outros que estão vivendo grandes coisas? Vamos começar a nos movimentar, porque para cada pessoa que Deus trouxe aqui hoje, Ele tem uma palavra. Para cada pessoa que está sentada aqui hoje, Deus tem um sonho, Deus tem uma revelação. Mas quando é que nós passaremos de julgadores ou de pessoas que apontam o dedo para aquelas pessoas que veem a grande visão? Não depende de mim, não depende desse templo, não depende da Igreja da Graça, depende de você. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. O peso da revelação foi tamanho que ele falou, cara, foi tão grande o que eu recebi da parte de Deus que eu quase que eu não suporto. Eu quase que não aguento. Mas o Senhor me deu essa estrutura e eu estou aqui, quase desfaleci, mas eu permaneço em pé. Quase não suportei, mas o Senhor me deu estrutura para isso. Talvez o mundo não veja condição em você, não veja condição em você, mas ninguém que Deus aponta um dedo dizendo, eu confio em você, é descartável para Deus. Verso 9. Então eu escutei o que ele dizia, e o som da sua voz, caí desacordado com o rosto em terra. Tem tradução que diz, caí prostrado com o rosto em terra. Verso 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim. Eu imagino, se o cara não está, se ninguém mais está enxergando nada, e alguém toca em você, você sente o toque e fala, peraí, estou ficando doido de verdade, não é possível. Ninguém está vendo isso, mas eu estou sentindo toque atrás de mim. Quem que é? Quem me tocou? Por que eu estou te dizendo isso? Tem experiências que ninguém vai conseguir explicar para você. Tem coisa na tua vida, na tua fé, que ninguém vai explicar para você. Mas se você estiver conectado com Deus, você vai viver. Você vai entender, você vai enxergar. Hoje no culto aqui dos pastores, na Santa Ceia dos Pastores, o pastor Jaime estava falando de algumas coisas que já aconteceram na vida dele. Alguns, como posso dizer, testemunhos, vou colocar assim, sobre coisas sobrenaturais que já aconteceram com ele. E eu comecei a puxar na memória aqui
agora, coisas que aconteceram na minha vida. Eu te garanto que cada um de nós aqui, se não viveu, tem a possibilidade de viver coisas extraordinárias com Deus. Eu estava lembrando aqui de um dia, que eu estava na igreja, lá na Praça da Sé, estava numa vigília, e eu estava sentado no altar. Assim, imagina como o pessoal está sentado ali, só que não tinha ninguém atrás de mim. Deus é testemunha do que eu estou falando para você. Não tinha ninguém atrás de mim. E eu ouvi, como se fosse 1 metro atrás de mim, alguém chamando meu nome. Eu olhei para trás assim, não tinha ninguém no altar. Falei, Jesus, o que o senhor quer falar comigo hoje? Eu olhei para o lado do pessoal que estava perto de mim, ninguém estava entendendo nada, e eu assim olhando, procurando no altar, e nada, e nada, e nada, e eu entendi. Era o Senhor querendo se revelar para mim. Era a palavra do Senhor querendo se revelar para mim. Agora também não vai querer chegar no altar da tua igreja e perguntar para Deus, Deus, fala comigo agora. 2 metros, aí vai, quero ver. Não é assim. É algo que Deus ele vai se revelar à medida que você vai se entregando para Ele. Só que para cada momento em que Deus chama por você, chama pelo teu nome, fala com você, Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem algo para que você possa ser usado por Ele, para que possa acontecer. E naquela vigília aconteceram coisas extraordinárias. Não por glória do Alain, mas porque muitas vezes a gente estava sensível ao ponto de ouvir a voz de Deus. Existem momentos na sua vida que nada fará sentido para você. Somente a voz do Senhor. Somente o agir de Deus. Somente aquilo que Deus tem para revelar para você. Tocou em mim e pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Ou seja, se eu estava prostrado, caído, o anjo do Senhor me tocou e me colocou de pé. Tem muita gente prostrado aqui que Deus está pedindo para levantar hoje. Que Deus está pedindo para tomar uma posição porque Ele quer usar. E não adianta mais você dizer, é porque eu não sei fazer isso, é porque eu não sei fazer aquilo. Toma vergonha na cara e levanta e anda. Assume aquilo que Deus tem para você. Porque enquanto você se sentir coitadinho ou coitadinha, Deus continuará dizendo, eu tenho todo o poder para fazer com que você possa ser usado. Mas você está passando por um vitimismo maior do que aquilo que eu tenho para liberar para você. Que isso, pastor? Mas Deus é grande, mas a... Posso rasgar o verbo, não? Mas a falta de peroba na cara está fazendo você ficar sentado do mesmo jeito que você está vivendo a vida toda. Sabe o que é peroba, não? Quem sabe o que é peroba aqui? Peroba é como se fosse um lustramóveis que você passa na madeira, sabe? Aí você limpa a cara de pau. Tem que tomar vergonha. Porque Deus ele tem algo preparado para cada um de nós. Daniel só recebeu isso porque ele colocou a vida dele à disposição do Senhor, sobre a luz da palavra de Deus, e nessa luz da palavra de Deus, ele recebeu algo que deixou as pernas dele trêmulas, os braços dele trêmulos, mas o anjo, o mensageiro da parte de Deus disse, se põe de pé, porque algo muito maior vai vir sobre a sua vida. Assim como Deus tem sonhado algo grande para você em nome de Jesus. Verso 11, estou correndo. Que horas são? 5 e 5, tá. Dá tempo, vai dar tempo. Ele disse, Daniel, você é um homem que não é amado. É isso? Não. Você é um homem o quê? Muito amado. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé. Ele se levantou, ele tomou posição, porque ele recebeu de Deus o começo da revelação. Daniel, você é muito amado por Deus. Daniel, você é alguém que Deus conta. Daniel, você ama o Senhor mais do que você ama as posições. Por isso que Deus me enviou aqui. Daniel, para os homens você é um príncipe, para Deus você é um filho amado. Daniel, Deus conta com você, para que esse lugar, possa ser transformado por aquilo que você carrega. Daniel,
nada do que você está vendo aqui vai ficar do mesmo jeito. Por quê? Porque aqui você está vivendo neste lugar. E quando você, Daniel, começar a assumir aquilo que, a revelação que eu vou te entregar, vai estar sobre a sua vida, esse lugar nunca mais vai ser o mesmo. Daniel, eu estou te entregando um plano futuro daquilo que Deus tem para você. Olha só. Verso 12. Ele prosseguiu: não tenha medo, não tema, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu ficar de braço cruzado, deitado debaixo da cama porque está frio. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar o quê? E se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram o quê? E eu vim em resposta. Daniel, desde o primeiro dia que você colocou no seu coração se consagrar, não se contaminar, não olhar para aquilo que o mundo poderia te oferecer, mas se humilhar na presença de Deus, reconhecer a soberania do Senhor, a sabedoria do Senhor, Deus já te trouxe resposta. Deus já enviou socorro para você. Daniel, foram 3 semanas que você ficou chorando, mas desde o primeiro minuto, desde o primeiro momento, Deus já te deu resposta. Posso ser boca de Deus para a sua vida agora? Pode. Não é porque a resposta não veio que você está errado. Não é porque ainda não aconteceu na sua vida que você está fazendo errado. Não é porque você está vendo lutas acontecerem atrás de lutas que Deus não está presente. Não, pastor, porque um dia eu ouvi que se tem batalha, se tem luta, é porque Deus não está na batalha, Deus não está na guerra. Eu estou desafiando você em provar isso agora. Daniel no primeiro minuto fez a oração e Deus escutou, mas no meio do caminho Satanás se levantou tentando impedir que a revelação da parte do Senhor chegasse para o coração de Daniel. Você acha que se Satanás tentou impedir a revelação chegar em Daniel, não ia chegar em você também? Não ia se levantar contra você também? Não ia se levantar contra a sua casa também? Não ia se levantar contra o teu relacionamento também? Não ia se levantar contra quem você é, sobre a sua identidade, sobre tudo que você vive? Certamente Satanás quer impedir você de receber as revelações da parte do Senhor. Certamente Satanás quer bloquear você de receber o propósito que Deus tem para você e quer liberar para você. A questão aqui não é o que Satanás faz ou deixa de fazer, é se nós iremos nos manter constantes no meio da batalha. Porque Satanás vai continuar brigando, mas a nossa fé tem que ser uma fé obstinada. Uma fé que não para, uma fé que não recua, uma fé que não desiste, uma fé que constrói em meio às dificuldades. Porque mesmo lutando, mesmo vendo tudo acontecer, o Daniel continuou com o propósito dele. Mesmo chorando, mesmo gritando, mesmo desfalecendo, ele permaneceu acreditando que a oração dele foi ouvida pelo Senhor. Ele não desistiu, ele permaneceu fiel ao Senhor. Não, pastor, eu já orei, Deus não ouviu. Fica até de mal de Deus, né? Deus, se o Senhor não me revelar, se o Senhor não me mostrar, é porque o Senhor não me ama. Deus, o Senhor, olha, está brincando comigo, eu já estou aqui há 3 dias em jejum, estou aqui comendo legumes, o Senhor sabe que eu odeio legumes, Deus. E nem a batatinha frita eu posso, é só cozido. O Senhor não me revela nada. O problema não está em Deus revelar, o problema está no sentido que você está fazendo o jejum. Pelo que está fazendo o jejum? Satanás sempre vai ser uma coisa, põe isso no teu caderno, põe isso na tua vida, no teu coração. Satanás sempre vai ser opositor. Ele sempre vai se opor à vontade de Deus. Se Deus queria revelar para Daniel alguma coisa, é óbvio que Satanás iria segurar, tentar parar, brecar a revelação de chegar no homem de Deus. Se Satanás quis fazer isso com Daniel, você acha que ele não faria isso com você, comigo? Você acha que quando Deus te libera o começo de uma revelação, de uma promessa, você acha que Satanás fica feliz?
Ele não fica feliz. Ele quer destruir esses sonhos. Ele quer destruir essa realidade. E por isso ele começa a trazer lutas, batalhas, dificuldades para que você desista no meio do caminho. O anjo, o mensageiro, veio dizendo, desde o primeiro dia, Deus já liberou a resposta que você precisa. Mas Satanás se opôs a tudo isso, mandou lá um principado lutar contra nós. E aí o Senhor enviou Miguel, o príncipe dos querubins, para lutar. E assim, quando Miguel chegou na batalha, eu fui liberado para vir aqui entregar a resposta que você precisa. Eu não sei qual é a batalha, qual é a luta, qual é o problema, qual é a dificuldade, aquilo que está aprisionando você, aquilo que está prendendo você, aquilo que está tirando o teu sono. Mas a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse momento, Deus está livrando você. Deus está libertando você agora, não é daqui a pouco, é agora. Pastor, mas quanto tempo eu fiquei desse jeito? Quanto tempo eu estou vivendo desse jeito? Quanto tempo a minha vida é uma mentira? Acaba aqui, acaba agora, porque a partir desse momento Deus entrou na batalha. E aí fica diferente o jogo. O anjo veio trazer essa resposta, essa direção para Daniel. Eu vou pular porque senão não vai dar tempo. Verso 14. Olha o que vai acontecer. Agora, depois de tudo isso, Daniel levantou, ficou feliz da vida, teve a explicação do que aconteceu. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu quê? Ao seu quê? Então a revelação não era sobre ele, a revelação era sobre o futuro do povo dele. Por isso Satanás estava se opondo, porque não era somente sobre o Daniel, era sobre o povo pelo qual Daniel pertencia. É por isso que Satanás está se opondo contra a sua vida, porque é o seu futuro, é o futuro da sua família, é o futuro da sua igreja, é o futuro da sua casa, da sua comunidade. Deus quer liberar sobre pessoas de coragem, promessas, profecias, direcionamentos para ensinar você a como lidar, a como liderar, a como preparar o caminho para a tua igreja, para a tua casa, para a tua família, para o teu relacionamento, para tudo aquilo que você está vivendo. Não adianta mais, o tempo de ser coitadinho acabou. O tempo de dizer, Senhor, eu não sei o que fazer, acabou. Porque Deus começa a ensinar a cada um de nós, dia após dia, o poder de um devocional, o poder de um relacionamento, o poder de caminhar com Ele. Então Deus começa a contar com cada um de nós. Deus está contando com cada um de nós. Ah, pastor, mas eu não concordo. Então risca da Bíblia, filho. Simples assim. Deus não vai deixar de ser Deus porque não concorda. Deus continua chamando pessoas que aos nossos olhos são desacreditadas para fazer aos olhos de todos o que ninguém crê. O que ninguém crê. E eu não estou falando de lotar um ginásio com 15 mil pessoas. Eu estou falando de povoar o céu. Eu sou muito boca aberta às vezes, você me perdoa, mas eu vou ser de novo. Eu estou orando, cara, falei isso, até mandei mensagem no áudio, acho que ligaram a bomba aqui, ó. Acho que ligaram vê se tem como desligar, porque está fazendo um barulhinho aqui. Acho que era para não falar talvez, né, vai saber. Aí, desligaram a bomba agora, pronto. Quando eu falo bomba, é a bomba do batistério, tá, pessoal? Só para entender, quem está em casa vai falar assim, ih, tem bomba na igreja. Não, pera, é no batistério. Desculpa. Tem contexto, né? Vamos lá. Eu estava orando aqui, porque Deus ele começou a me incomodar há um tempo, já falei com alguns líderes, talvez alguém que está aqui sentado já ouviu eu falar isso.
sobre a gente viver o sobrenatural de Deus, mas não de uma forma esporádica. Uma perna cresceu aqui, depois de 10 anos cresce de novo outra. Não, pera. Ser uma coisa gradual. E Deus tem falado muito forte no meu coração, que o ano que vem vai ser o ano do sobrenatural de Deus. Então coloca isso no seu coração. Não sei se esse vai ser realmente o nome da juventude para o ano que vem, mas muito provavelmente, se Deus não mudar nada, vai ser o ano do sobrenatural. Onde a gente vai ver cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar. Eu já vi, ninguém me contou, perna crescer na minha frente. Eu já vi, pessoas sendo... Eu já participei, eu já fiz orações onde pessoas foram libertas. Só que isso vai começar a acontecer a toda reunião que nós estivermos presentes. Se prepara, se consagra, porque uns negócios muito diferentes vão começar a acontecer. Pô, pastor, nasci sem esse dedo aqui, cresceu, nasceu. Pô, pastor, nasci sem o pé, mas o pé cresceu de um dia para o outro. Repara, se prepara, porque isso aqui é a revelação de Deus para o nosso ano que vem, em nome de Jesus. Quando Daniel 14 fala, o que acontecerá ao seu povo nos dias que virão? Pois a visão se refere a uma época futura. Deus estava alinhando a visão do Daniel para o futuro, não só para o presente. O que ele estava plantando a partir daquele momento ia ter um reflexo grande, extraordinário, no futuro dele. Então presta atenção, quando Deus quiser dar uma revelação para você, quando Deus quiser liberar algo para você nesse nível aqui do Daniel, é necessário que você faça uma entrega no mesmo nível. Não tem como. Deus, eu vou deixar de comer bolacha 3 dias. Pô, velho. Deus, eu vou deixar de tomar café 3 horas. Aí quer que Deus revele o futuro da sua vida, né? Os próximos 10 anos. Deus revela 10 anos. Deixei de comer... Olha, quase que eu falo o nome da bolacha. Deixei de comer a bolacha. Deixei de comer aqui um chocolate. Nada contra, pelo amor de Deus, mas ao nível que você entrega, é o nível da revelação que você vai receber. Ué, se eu planto arroz, eu vou colher arroz. Não tem como eu plantar arroz e colher tomate, caramba. Agora, se eu quero que o nível da revelação cresça, o nível de profundidade daquilo que eu estou entregando também tem que crescer. Tem que começar a ir profundo, tem que começar a cavar mais, tem que começar a regar melhor, tem que começar a dar condição de crescimento. Porque senão a gente só vai falar e nada vai acontecer. Para o nível de revelação que você quer, o nível de entrega tem que ser proporcional. Verso 15, que oração, pelo amor de Deus. 5:21. Tenho 4 minutos, vai, vamos lá. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, em sinal de rendição. Eu me rendo sobre essa palavra, eu me rendo sobre a revelação que eu recebi. Eu vou cuidar, eu vou plantar essa revelação, eu não vou desprezar ela. Eu vou viver por ela. Mas não era mais ou menos o que eu queria. Não importa o que eu queria, importante é o que Deus está entregando. Sem conseguir falar, 16. Então, um ser com aparência humana tocou os meus lábios. Eu abri a boca e comecei o quê? Disse aquele que estava em pé diante de mim, estou angustiado por causa, meu Senhor, e quase, moço, que negócio é esse? Estou quase morrendo aqui, que negócio sério, que revelação poderosa é essa? Que negócio incrível é esse? Que negócio, terrível é esse? Algo que aos meus olhos seria impossível de lidar, aos meus olhos seria impossível de fazer sozinho. Mas graças a Deus que veio da parte do Senhor e agora eu tenho tempo de me preparar. Eu tenho
tempo para que eu possa fazer isso acontecer e eu ajude o povo de Israel a passar por essa situação. Verso 17. Como pode este teu servo conversar contigo, meu Senhor? As minhas forças e mal posso o quê? Como é que eu consigo ainda falar com você? Eu não consigo nem respirar, o ar não vem. Eu estou aqui, fungando e o ar não vem. Aí eu entro naquilo que o Paulo diz. Quando estou fraco, sou o quê? Quando não tenho mais nada de mim, é aí que o Senhor começa a operar. Daniel estava dizendo, as minhas forças foram embora. Mas ele não estava dizendo, as forças do Senhor foram embora. Ele estava dizendo, o que eu sou capaz de fazer, não dá mais. Para o nível de profundidade que eu tenho, não dá mais pé. Eu não tenho mais força, mas o Senhor é a força em mim. Ah, mas eu não estou respirando, eu não estou fazendo por conta própria, eu não estou puxando o ar por conta própria, é o Senhor que está soprando o ar nas minhas narinas, é o Senhor que está me dando condição, é o Senhor que está me apontando um destino, um caminho, uma direção, e é por isso que eu estou me movendo, porque é o Senhor que tem guiado os meus passos. É a partir disso que nós precisamos enxergar a realidade de Deus. Primeiro eu me consagro, depois eu recebo a revelação. E por último, eu começo a viver meu propósito. Eu começo me consagrando, oferecendo. Eu recebo a revelação, eu cuido. E depois eu vivo pelo propósito. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus? Deu tempo. Eu corri, eu tentei. Desculpa se eu acelerei demais, se eu parecia a Fórmula 1 falando. Se porventura, não entendeu alguma coisa, me perdoa, mas vamos cumprir o tempo, Combinado é combinado. Quero fazer uma oração aqui, aliás, é uma música nova que a galera da Offer tá cantando aí. Eu gostaria de passar aqui, o pessoal de casa não vai receber porque falta alguns segundos para acabar, mas muito obrigado pela presença de todos. Voltamos na semana que vem com mais um Sunset for Jesus e creio que Deus vai abençoar vocês mais e mais em nome de Jesus. Amém?